Imagine um homem que viveu 365 anos e nunca experimentou a morte. Um homem tão especial que Deus simplesmente o levou para o céu ainda em vida. Esse homem deixou pistas ocultas sobre o plano de salvação da humanidade, teve acesso a segredos celestiais e sua história foi tão poderosa que gerou textos misteriosos que desapareceram por mais de 1000 anos. Hoje, você vai descobrir a verdade completa sobre Enoque, o homem que andou com Deus e se tornou um dos maiores mistérios da Bíblia. Mas atenção! O que vou revelar pode mudar completamente sua compreensão sobre vida eterna, arrebatamento e os planos secretos de Deus para a humanidade. Mas antes de começarmos, preciso te contar algo que vai te deixar de queixo caído. O nome de Enoque, junto com seus ancestrais, forma uma profecia completa sobre Jesus Cristo. Como isso é possível? Enoque não era um homem qualquer, ele era o 7º descendente de Adão, bisavô de Noé, e fazia parte da linhagem sagrada que preservou o conhecimento de Deus na terra. Mas aqui está o primeiro segredo impressionante. Aqui está algo que vai explodir sua mente. Os estudiosos descobriram que quando você pega os nomes da linhagem de Enoque, desde Adão até Noé, e traduz cada nome do hebraico original, eles formam uma frase completa que conta a história da salvação. Imagine só, Deus codificou o Evangelho de Jesus Cristo nos próprios nomes das pessoas que viveram milhares de anos antes de Cristo nascer. A mensagem oculta diz exatamente isto. O homem foi apontado para uma aflição mortal, mas o Santo Deus descerá, ensinando que sua morte trará alívio ao desesperançado. Você percebe o que isso significa? Enoque não era apenas um homem piedoso. Ele fazia parte de um plano profético que Deus estava tecendo desde o início da humanidade. A Bíblia usa uma expressão extraordinária sobre Enoque. Andou com Deus. Sabe de quantas pessoas na Bíblia isso é dito? Apenas 2, Enoque e Noé. Mas há algo ainda mais impressionante. Enoque viveu exatos 365 anos, o mesmo número de dias de um ano solar. Coincidência? Ou Deus estava nos dando uma pista sobre algo muito maior? A resposta vai te surpreender. Enoque é crucial por 3 razões que mudam tudo. Primeira razão, prova da vida eterna. Enoque foi arrebatado vivo para o céu, provando que a morte não é o fim. Hebreus 11:5 confirma. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele se tornou a primeira evidência bíblica de que existe vida após a vida terrena. Segunda razão, prefiguração do arrebatamento. Enoque e Elias são os únicos 2 homens do Antigo Testamento que não morreram. Eles representam um mistério profético, o arrebatamento da igreja nos últimos tempos. Como Paulo escreveu, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, contêm fragmentos dos textos de Enoque, provando que sua história impactou civilizações por milênios. Terceira razão, testemunha do julgamento divino. Judas revela que Enoque profetizou sobre o julgamento final. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos. Enoque não apenas viu o futuro, ele o profetizou. Por que exatos 365 anos? Alguns estudiosos sugerem que representa uma vida completa, um ciclo solar perfeito. Deus pode ter usado isso para simbolizar a perfeição espiritual de Enoque. Mas, espera! Existe um livro misterioso atribuído a Enoque, que desapareceu por mais de 1000 anos e contém revelações sobre anjos, gigantes e segredos celestiais. Será que devemos acreditar nele? O que vou te revelar agora pode chocar você. Existe um texto antigo chamado Livro de Enoque, que alega conter revelações secretas deixadas por ele. Este livro descreve
200 anjos caídos que se casaram com mulheres humanas, o nascimento dos Nefilins, que eram gigantes, Enoque como viajante celestial, e segredos sobre a criação e o fim dos tempos. Mas aqui está a realidade que poucos conhecem. Primeira evidência histórica. O livro foi escrito entre 200 a.C. e 100 depois de Cristo, séculos depois do Enoque bíblico. É impossível que ele tenha sido o autor. Segunda evidência histórica. O livro desapareceu no século IX e só foi redescoberto em 1773 na Etiópia. Se fosse genuinamente inspirado, Deus permitiria que sumisse por 1000 anos. Evidência bíblica. Quando Judas menciona Enoque profetizando, ele não cita nenhum livro. Como apóstolo inspirado, ele recebeu essa revelação diretamente do Espírito Santo, o teste da verdade. O livro pseudo-epígrafo contradiz princípios bíblicos fundamentais. A verdadeira escritura é consistente e harmoniosa. Este livro não passa no teste. Mas então, qual é o verdadeiro legado de Enoque? O que podemos aprender com este homem extraordinário que pode transformar nossa vida espiritual hoje? Prepare-se para a revelação mais impactante. O verdadeiro legado de Enoque não está em livros misteriosos. Está em 3 lições que podem revolucionar sua vida espiritual. Primeira lição: intimidade com Deus. É possível. Enoque andou com Deus por 300 anos. Isso significa relacionamento diário, comunhão constante, vida em santidade. Não era religião, era relacionamento real. Hebreus 11:6 revela o segredo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Segunda lição: testemunho que transcende gerações. Enoque foi pai de Matusalém, o homem que mais viveu na história, 969 anos. Seu exemplo paterno foi tão poderoso que impactou gerações. Seu testemunho chegou até nós, 4.000 anos depois. Terceira lição: preparação para o arrebatamento. Enoque representa todos os cristãos que estarão vivos na volta de Jesus. Como ele se preparou? Vivendo em santidade, mantendo comunhão com Deus e esperando com fé. A Bíblia diz que Enoque alcançou testemunho de que agradava a Deus. Esta é a chave. Não se trata de ser perfeito, mas de agradar ao coração de Deus através de fé genuína. Imagine Deus olhando para a sua vida e dizendo: este me agrada tanto que vou levá-lo para estar comigo. Isso é possível para você também. A história de Enoque mudou minha compreensão sobre 3 áreas fundamentais. Primeira mudança: relacionamento com Deus. Percebi que Deus não quer apenas nossa adoração, Ele quer nossa companhia. Como Enoque, posso andar com Deus diariamente, conversando, buscando sua presença, vivendo em santidade. Segunda mudança: perspectiva da eternidade. Enoque me ensinou que esta vida é preparação para a eternidade. Cada dia é uma oportunidade de crescer em intimidade com Deus, sabendo que um dia, como Enoque, estarei na presença divina. Terceira mudança: impacto geracional. Como pai de Matusalém, Enoque provou que nosso testemunho impacta gerações. Isso me motivou a viver de forma que meus filhos e netos vejam Cristo em mim. Agora preste atenção. 3 passos para andar com Deus como Enoque. Primeiro, comunhão diária. Reserve tempo exclusivo com Deus. Segundo, vida de fé. Confie em Deus mesmo sem ver resultados imediatos. Terceiro, testemunho consistente. Viva de forma que outros vejam Cristo em você. Se Enoque, um homem como nós, pôde agradar tanto a Deus que foi arrebatado vivo, imagine o que Deus pode fazer em sua vida quando você decidir andar com Ele de verdade. A pergunta não é se Deus pode transformar sua vida. A pergunta é: você está disposto a andar com Ele como Enoque andou?
Enoque provou que é possível viver uma vida que agrada completamente a Deus. Ele não tinha a Bíblia completa como nós. Não tinha o Espírito Santo habitando nele como nós temos. Se ele conseguiu, você também pode. Decida hoje. Você vai apenas existir ou vai andar com Deus, como Enoque? Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa conhecer o poder transformador de andar com Deus. E não esqueça de se inscrever no canal para mais revelações bíblicas que podem mudar sua vida. Qual aspecto da vida de Enoque mais impactou você? Deixe nos comentários. Eu leio todos. Que Deus abençoe sua caminhada. Até o próximo vídeo.